Agora a gente fala de uma situação que preocupa as autoridades de saúde aqui no Brasil. O número de casos de sífilis vem aumentando muito, principalmente em algumas cidades, tem cidades aqui da nossa região também que aumentaram. Para falar sobre o assunto, nós recebemos a membro da Comitê de Sífilis, a doutora Mara Shawn, e a enfermeira Sayonara Vitória, que faz mestrado sobre o assunto. Meninas, muito obrigada por terem vindo aqui no nosso programa, fique bem à vontade. Vou começar perguntando para a doutora Mara, por que acontece esse aumento, né? Desde 2015, 2016 foi considerado epidemia, né? Tem uma preocupação bem grande. E por que isso vem acontecendo? Boa tarde, obrigada por ter vindo. Boa tarde, eu que agradeço o convite, boa tarde a todos. Esse aumento se deve, assim, acredito que a falta de informação das pessoas sobre a doença, né? Se deve também a uma certa, digamos, promiscuidade que existe entre os relacionamentos de hoje em dia, que tudo é muito livre, né? As pessoas não se preocupam tanto, acham que tudo tem cura, que não é nada, se pegar uma doença sexualmente transmissível, que vai tratar, que vai ficar tudo bem, né? Mas eu acho que essa questão, assim, é muita liberdade, é pouca importância que as pessoas dão a determinadas doenças, né? Acredito que seja em função disso. Sayonara, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre o teu estudo, né? Sobre esse assunto, mas eu queria que você respondesse pra gente, porque eu estava conversando com vocês até antes da gente entrar no ar, porque sífilis a gente aprendeu lá nas aulas de ciências, né? Há muitos anos, né? Já foram muitos anos que a gente estudou isso, mas as pessoas nem sabem mais o que é sífilis hoje em dia, apesar de ter aumentado, mas assim, os adolescentes, os jovens, ou muitos adultos já nem lembram o que é a sífilis. Tu pode explicar pra gente o que é essa doença? Boa tarde também, obrigada por ter vindo. Então, a sífilis é uma doença sexualmente transmissível, ela é transmitida pela bactéria Treponema pallidum, e essa bactéria, ela causa alguns sintomas, né? Ela passa por várias etapas e durante essas etapas alguns sintomas passam despercebidos. Na primeira etapa, a pessoa tem uma lesão única, indolor, que some por conta, sem tratamento específico, né? Na segunda etapa, então, o que acontece? Surgem manchas pelo corpo que podem se assemelhar a uma reação alérgica, né, no tronco, ou então nas mãos e nos pés, né? Como uma forma de descamação. Algumas pessoas têm o hábito de tomar antialérgico, né? Por conta, em casa, e acreditam que isso tenha curado a alergia, e não é a doença evoluindo, né? Então, ela chega num terceiro estágio, que esse terceiro estágio, ele acaba acometendo alguns órgãos vitais, né? Então, é a forma mais grave da doença, inclusive pode acontecer algumas situações de demência, né? E outras doenças que vão se acumulando em função da sífilis. Quando você fala que ela é uma doença sexualmente transmissível, ela passa de pessoa para pessoa exclusivamente pelo ato sexual? Não somente. Então, além do ato sexual, objetos pérfuro-cortantes, transfusão sanguínea, de mãe para filho, principalmente, e essa é uma das problemáticas que nós temos hoje, né, a transmissão vertical. A gente já fala um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. Vou perguntar para a doutora Mara sobre o comitê, né? Foi necessária a criação desse comitê e Chapecó é uma das poucas cidades ainda que tem esse comitê. Chapecó saiu na frente. Fala um pouquinho sobre esse trabalho do comitê. O comitê, ele surgiu a partir de no final de 2017, justamente por isso, assim, pelo elevado número de sífilis, isso não só aqui no nosso município, mas em todo o estado de Santa Catarina, a nível de Brasil também. Então, em Santa Catarina, esse foi o primeiro comitê, né? Foi uma exigência do Ministério da Saúde, justamente por esse número elevado. Este comitê, ele tem, assim, a função de tentar diminuir o número de sífilis na gestação, mas principalmente no recém-nascido, né? Essa é a nossa maior preocupação, porque, assim, a gestante, uma vez contaminada, ela passa essa doença para o seu bebê, né? E o bebê pode nascer com sífilis e causar uma série de consequências, de sequelas, né? Então, o nosso intuito é diminuir. E aí esse comitê, ele funciona assim, discutindo casos, tentando abordar onde é que estão as falhas, né? Se existe uma falha no tratamento, na condução daquele caso, o que pode melhorar, o que pode ser feito, que medidas para prevenção, enfim. A gente discute todos os casos que ocorrem aqui no município de Chapecó. Ele é do município, a gente não discute casos assim de outras cidades vizinhas, não. Ele é bem focado aqui. Bem focado no município de Chapecó. Sayonara, o que te levou a estudar esse assunto? Está fazendo mestrado? Já terminou? Desculpa. Mestrado, estou defendendo no mês que vem. Sobre sífilis? Sobre sífilis. Por que você escolheu esse assunto? Então, justamente porque
por questão dessa problemática que nós estamos enfrentando desde o ano de 2015, né, quando as equipes de saúde começaram a perceber esse aumento. Isso começou a incomodar as equipes porque havia uma dificuldade em entendimento por que desse aumento, né? E nós começamos a mudar os processos de trabalho para que pudesse efetivamente estar diminuindo, né, os casos de sífilis adquirida e, consequentemente, a sífilis em gestantes. Existe alguma característica especial que acontece aqui em Chapecó, na nossa região, em relação ao restante do Brasil? Faixa etária, alguma característica peculiar? Na verdade, assim? a grande maioria dos casos, não somente, mas a maioria dos casos são homens jovens, né, em idade reprodutiva. Porém, esses homens acabam infectando as mulheres, o período gestacional. Então, através da gestante, a gente tem descoberto muitos casos novos. Porém, para cada caso, a gente imagine que mais de 3 a 10 casos estejam ainda sem diagnóstico. Porque no restante do Brasil, a estatística diz que as mulheres, né, entre 20 e 29 anos são as mais afetadas. Então, aqui, o registro confirma que são os homens, é isso? É que, na verdade, sim, não somente a questão das mulheres, o que acontece? As mulheres procuram mais os serviços de saúde. Não que as mulheres estejam mais infectadas, porém elas fazem diagnóstico em tempo e fazem o tratamento, né? E uma das dificuldades que a gente tem hoje é fazer com que a pessoa infectada com a doença retome, né, para o tratamento. Então, o tratamento é feito a partir de 3 doses da penicilina, na grande maioria dos casos, né? E as pessoas não retornam depois para fazer os exames laboratoriais, para ver se curou, não usam preservativo naquele período, né, que se acompanha as titulações, né, do exame, né, para saber se melhorou ou não. Então, essa dificuldade entende-se ser a maior problemática que nos faz com que tenhamos um número de casos elevados. Tem umas pessoas já participando com a gente, tem uma pessoa que não se identificou, mas não tem problema. Ela está perguntando quais são os sintomas da sífilis. A Sayonara até explicou para a gente, mas eu acho que a doutora Mara pode complementar também. Sim. Porque quando a Sayonara falou de algumas feridas, né, os primeiros sintomas, são feridas nos órgãos genitais ou em qualquer parte do corpo? Não, a importância, assim, a sífilis, como a Sayonara falou, ela tem 3 fases. Né? Tem a fase primária, tem a fase secundária e a fase terciária. E intercalado entre essas fases tem o período latente, que é quando a pessoa não tem nenhum sintoma. Então, assim, reforçando o que a Sayonara falou, né? A fase primária, ela se caracteriza assim, a pessoa tem uma relação sexual desprotegida com uma pessoa contaminada, ela se contamina e mais ou menos em 3 semanas após que ela teve esse relacionamento, a pessoa apresenta uma feridinha. Parece como se fosse assim uma afta. É uma lesão que ela não dói, ela não arde, ela não coça. E essa lesão ela pode ser pela porta de entrada da bactéria, ela pode ser tanto na genitália quanto na mucosa oral. Então essa primeira fase é a característica assim. Por essa lesão que não incomoda. Muitas vezes a pessoa acha, eu tô com uma aftazinha na boca, mas a diferença é que a afta dói e essa lesão não dói. E aí, junto com essa lesão, a pessoa também tem as ínguas, que são os gânglios, né, que é próximo daquela região onde ela tem a lesão. Se for na boca, é no pescoço, se for na virilha, é quando é na genitália. Aí, passa um período, a pessoa até esquece, que fica ali umas 2, 3 semanas com aquela lesãozinha que não incomoda, e aí passa mais ou menos umas 3 semanas, 6 semanas para aí começa o outro período, assim, né, que seria a fase secundária. Nessa fase, sim, essa fase secundária, ela é muito rica em sintomas, mas muitas vezes passa desapercebida também pela pessoa e pode confundir com alergia, que nem a Sayonara falou. Então, as pessoas têm mania de se automedicar, achar que tem uma alergia. E aí acaba escondendo a doença. Porque essa fase secundária, ela é muito característica, assim, porque ela tem várias manchas vermelhas pelo corpo, de tamanhos diferentes. Fora isso, a pessoa ainda tem, assim, descamação, umas lesões brancas, descamativas nas mãos, nos pés. E agora, nessa fase, a pessoa pode ter um quadro como se fosse, lembra uma virose, assim, parece que está com resfriado, uma gripe, um mal-estar, uma febre. E nesse período, assim, na fase secundária, eu falei 3 semanas, mas pode às vezes até 6 meses depois aparecer, né? Só ratificando o que eu tinha falado. A pessoa, ela fica cheia de gânglios por
por tudo agora. Aquele que antes tinha um só lá localizadinho, agora não. Tem no pescoço, na axila, na virilha. Então, assim, é uma fase muito rica de sintomas, mas às vezes pode passar desapercebido. Tá certo. Doutora Mari, vou pedir pra gente dar uma paradinha. Tem mais a outra fase, que é a mais grave, né? A gente pode conversar um pouquinho mais depois. Tem várias participações com a gente, mas eu preciso fazer um intervalinho. Daqui a pouco a gente continua. Pode ser? Sim, pode ser. Certo. Quem tá em casa, continue com a gente. A gente vai fazer um intervalo bem rapidinho e já volta. Não